única coisa que a pessoa falou pra mim é o seguinte, que o Dudu não foi. E só teria ido o Alexandre Matos e que realmente chegou lá e sentou e falou, ó, vocês vão parar com isso aí, pô. Não dá, toda hora xingando. E pediu uma trégua. Bom, se ele fez isso, ele errou. Não, ele fez. Se você está dizendo que ele fez, eu vou dizer, não, errou. A matéria é do UOL. Errou. A matéria não é minha informação, não. é do UOL. Não, você checou a informação. Eu chequei, é processo, só que falando que foi só ele e não o Dudu. Como eu acho que o presidente do Corinthians, o Roberto Andrade, não agia corretamente chamando os integrantes de torcida organizada para dentro para conversar com o jogador, eu não acho correto que o dirigente vá conversar com o torcedor para dar satisfação. Não é nem para dar satisfação, para pedir pinico. Não foi para dar satisfação, exatamente. Não, não é para pedir pinico. Pelo que tem sido divulgado, é que cada um foi expor o que pensava a respeito do outro e chegaram num acordo e selaram a paz. Uma trégua momentânea. Gente, o trabalho dele é melhor avaliado, ou seria melhor avaliado, com o time jogando bem, com as contratações sendo feitas de maneira correta. Tudo isso tem que ser a avaliação da torcida. A torcida avalia por isso. A torcida, quando já entra nesse aspecto, para mim, foge completamente do plano mesmo, natural. Torcedor e time de futebol, torcedor e dirigente. Não tem como desvincular uma coisa da outra, Pascoal. Mano, o futebol brasileiro sempre foi assim, Eu não gosto disso. É a minha oposição. Mas você tá nadando contra a maré. Quando o Roberto Andrade é meu amigo particular há mais de 30 anos. Porque o futebol brasileiro sempre foi assim. Eu sempre disse, sempre Roberto, será. não gosto dessa sua atitude. Ele fala, Pascoal, mas é melhor conversar do que deixar virar bagunça. Eu não gosto Não desse tem tipo nada de melhor atitude. do que o diálogo. Quer dizer, tem sexo é melhor que o diálogo. Mas, por exemplo, olha o que ele fala. Mas é verdade, o diálogo é a principal arma para que você possa construir a paz. Eu acho perigoso. O presidente da Coreia do Norte, junto com o presidente dos Estados Unidos, os caras vão sentar para conversar. Eu acho perigoso isso. Vão sim. Porque eu acho que você fica na mão dos caras. Claro, você fica sempre tendo obrigação de dar satisfação pro torcedor. E desde quando não ficaram? Desculpa, vamos lá. O quê? Desde quando não ficaram? Não ficava, não. Ficava assim porque a torcida ia lá criticar. O Paulo Nobre interrompeu em determinado momento. Não. O Paulo Nobre virou as costas. Não, senhor, o Paulo Nobre no decorrer do mandato dele, ele foi lá e rompeu com a torcida organizada. No começo tinha papo sim, tinha papo. Rompeu, sabe quando? Em 2013, naquele episódio de Palmeiras e Tigre no aeroporto. 2012 ele já estava, não estava? No aeroporto, Não, ele virou em 13. No aeroporto de Buenos Aires, a xícara na cabeça do Fernando Praz. Ali acabou. A partir daquele momento, ali não teve mais nada. Acabou ali. nunca mais Em voltou. determinado momento teve. Ele não entrou no comando do Palmeiras e falou, não quero conversar com o torcedor organizado. Ele teve nem 2 meses papo. com a torcida. Mano, Facincani, não tem como desatrelar uma coisa da outra, gente. Não, Isso tá mas de eu tô brincadeira. te dando um dado. Ô, Facincani, torcida organizada sempre foi presente na vida de qualquer clube brasileiro. Nenhum clube brasileiro pode falar, eu não tenho nenhum tipo de vínculo com a torcida organizada. Tem. Durante muito tempo deram ingressos para torcidas, bancavam ônibus, tá certo? Abriam portões quando era conveniente para torcedor ir lá cobrar jogadores. Como não? Paulo Nobre não teve nenhum tipo de vínculo com a torcida. Ele rompeu. Você fala um troço desse, vai passar a impressão para as pessoas que estão vendo que tinha. Não tinha. Não tinha, mano. Não tinha. Não tinha. Prova disso que uma vez os caras foram na porta do condomínio do onde ele morava. Fizeram uma manifestação. Fazer manifestação na porta do condomínio. Lá na granja. Quando invadiram... Fizeram na porta do Dualib Quando também. invadiram o Não quer centro dizer de nada. treinamento do Palmeiras, mas não teve. Invadiram o centro de treinamento do Palmeiras, ele prestou queixa na delegacia e chamou a polícia para tirar o pessoal de lá de dentro. Então vamos lá, deu o que essa queixa na delegacia? Vamos lá. Isso é outra coisa. Eu não sou delegado. Eu não sou delegado de O polícia, Corinthians também, eu não ô sou Pascoal, juiz. o Corinthians quando houve uma invasão no CT, também registraram a queixa. Não Deram continuidade no caso? Não Deram registraram. continuidade no caso? Não registraram. Foi aberto inquérito, sim. Não registraram. Foi aberto O Mário inquérito. Gomes até hoje não foi lá. Mas foi aberto O Mário inquérito. Gomes até hoje não então foi lá para resolver aquilo. Não vem falar que não teve, porque teve. Teve ou não teve, Pascoal? Não teve. Teve. Não, foi aberto um boletim de ocorrência, foi entregue à justiça. Eles desligaram as câmeras, não tem nada. Foi entregue à justiça, só que... O Mário Gomes foi na delegacia? Isso é outra coisa. Nós mas foi aberto falamos inquérito. aqui nos canais Fox O cara não Sports deu a o seguinte, queixa, mas foi que houve, feita a houve. queixa, entregaram Claro o boletim que de foi. ocorrência para a justiça, o Corinthians depois recebeu tá deputados, ou não, O fato é que chegam o Palmeiras, deputados o Paulo federais Nobre e não atendia a estaduais. torcida. Vocês estão desviando o assunto. Não tem não nada a tem ver. nada a ver, explicando o que ele Não gosta. tem nada a ver Nada a invasão ver. do CT do Corinthians. O Cruzeiro na gestão Também passada, rompeu. na gestão passada, inclusive chegou a proibir a torcida De usar o escudo. Exatamente, de usar o escudo. Cruzeiro também. Era o Palmeiras e Cruzeiro, os dois times. O Atlético que era- Paranaense. O Atlético Paranaense Também também. proibiu. O Petralha, mesma coisa. Desculpa, você dá a informação. O Dudu foi, sim. A Foi. matéria tá certo. O Dudu foi junto. Porque... O Dudu foi e depois Foram que o os Dudu dois. foi, que ele fez gol e não comemorou. Então, mas ele foi agora, foi nesse final de semana. Não. A nota da Mancha
É do dia... A Mancha emitiu uma nota aqui, eu tô vendo Depois agora. da derrota no Corinthians. 25 de maio foi que dia? Não, ali começaram os protestos. não, gente. foi agora. O Alexandre Matos e o Tem, Dudu, tem eles 3 estiveram na dias, quadra da 25 Mancha de essa maio, semana. não, peraí. Inclusive, no último jogo não contra o foi essa Sport, semana, Benja. não. Foi? Não, já tem mais de 10 dias. No último jogo contra o Sport, a torcida já gritou o nome dos jogadores que não estava gritando. Como não? O jogo pesado em que a torcida pegou no pé do Roger foi o seguinte da derrota aqui, ó. pro Corinthians. Sim. A nota Mas da foi- Mancha é o tem seguinte. 3 semanas já. Nota oficial referente ao Fora Roger. A diretoria da Mancha Alviverde vem por meio desta esclarecer, bababá, feitas recentemente ao pedido de queda do treinador. Depois da última derrota, ele cita aqui, né? Sou eu que estou escrevendo, falando. Ele fala para os gambás. Tivemos alguma conversa dentro da Sociedade Esportiva Palmeiras, fizemos os nossos questionamentos, fomos ouvidos, ouvimos e entendemos algumas argumentações. Não somos inimigos e sim a maior aliada da Sociedade Esportiva Palmeiras. É assim que é assim que tem que ser. Roger Machado, seguiremos ao seu lado. O seu sucesso é o nosso sucesso. Vença, convença, continue trabalhando e agora entenda que o Palmeiras é muito mais que um time. Saiba que nossa gratidão é maior que a pressão. Faça por merecer e seremos gratos a você e a todo o elenco. Família manchista, a partir do jogo de amanhã, voltaremos a cantar o nome dos jogadores, treinador e o resto continua na mesma pegada, cantando os 90 minutos. Bababá, é isso aí. Mas Foi antes do jogo, desse jogo aí com o Sport. essa nota é de Antes dia do jogo contra o 25 de maio. Então, 25 foi o quê? Sexta-feira. Sexta. Antes do jogo de sábado. Foi sábado. Foi contra semana o Sport. passada, então. Então não foi esse fim de semana que eles foram lá, eles foram bem antes. Não, mas nesse jogo do final de semana, a torcida já estava gritando o nome dos jogadores, inclusive do Dudu. Sim, mas não foi nesse fim de semana que eles estiveram reunidos, eles estiveram antes. Mas, ô Benjo, só meio com da relação semana a esse lance, cara, ao pé da letra, o Pasquale tem razão. Falar, olha, vamos separar o que é torcida e o que é grupo de profissionais que estão trabalhando no clube. Mas, na boa, cara, eu acho que havendo, e sempre houve, esse vínculo aí entre torcidas e clubes, cara, a melhor coisa é a trégua para todo mundo. Porque não é saudável para o próprio Palmeiras ter a principal torcida organizada dentro do estádio vaiando o time desde o primeiro minuto. Não é legal, cara, não é legal. Depende qual o preço disso. Mas não é legal, Benjamin. Eu não estou questionando aqui o preço em si, eu estou falando da atitude. É legal, por exemplo, um time que tem o elenco do Palmeiras, dentro da sua própria casa, dentro do seu próprio estádio, perante a sua própria torcida, ser vaiado? Não é legal. Vai pegar mal pra Um dos principais jogadores mal pra ali que vai. do elenco, O resto Dudu, do- o resto ser do criticado do estádio primeiro ao podia. último Tá minuto. vaiando a torcida organizada, não é o exatamente. torcedor. A torcida que agita é a torcida organizada. O restante do estádio Mas só bate quando palma. isso acontece, mano, o restante da torcida que está presente Já aconteceu isso no Palmeiras. vaia o comportamento do torcedor organizado. Isso já aconteceu no Aí Palmeiras quando eles algumas vezes. batem, quebra, briga, você vai falar, não pode fazer isso. Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não tem nada a ver um Desculpa, eu comportamento sou com o outro. totalmente contra a reunião de dirigentes. Assim, por princípio, eu sou completamente contra também. Acho que cada um tem que saber a sua correspondência dentro de uma partida de futebol. Cada um tem que entender melhor essa coisa. Porque o torcedor muitas vezes se julga no direito de querer passar para o jogador uma coisa que o jogador não consegue entender. Entendeu? Eu falo assim, diálogo é uma coisa importante, mas depende com quem você vai dialogar. Se você vai dialogar com quem não dialoga, que é o caso de torcida organizada, não adianta nada. Mas Não Flavinho, houve uma trégua. mas que trégua? Houve uma trégua. E mudou Não, muito. a torcida organizada do Palmeiras, Eu ela acho tinha que emitido isso uma nota em repúdio ao Roger e todo mundo, e Eu agora acho que as eles pessoas voltaram a apoiar o time. Alguém precisa mostrar para as pessoas como elas estão sendo ridículas no comportamento delas, entendeu? Dá vontade de pegar um texto desse e falar, escuta, gente, quantos anos vocês têm de idade? Quando é que vocês vão crescer? Né? Quando é que vocês vão ter um pouco de maturidade para a vida? Se dirigir ao Corinthians desse jeito, usar esses termos infanto-juvenis, a nossa pegada, não sei, nota oficial de torcida organizada, juro, se eu sou dirigente, estaria e andando para isso, porque que trégua, que guerra, que é isso? Não estou falando o quê, bicho? É um jogo de futebol. Um negócio de entretenimento, entendeu? Vai lá, torce, gosta, não gosta, vai ficar triste, fica feliz, é bacana, é paixão, não sei o quê, então Bora pra acabou. casa e acabou. Mas isso é teoria, Flavinho. Na Não, prática mas não é vai assim, ser- cara. não é. Sabe, Essa pai, eles dão muita importância a isso. a gente Na alimenta. prática não é porque tem os caras igual você que alimentam. Não, você não. Lógico, você tá Eu não defendendo. peraí, não tô defendendo. Não, não, Eu tô defendendo. vendo Tá. o O Mano futebol não do tá jeito que ele defendendo. é. Não, É que tá não. faltando interpretação pra O Mano você. Você É tá isso. defendendo. Não, Tem não tô que ter o diálogo. defendendo. Eu tô mostrando o que Você não acontece de você não falou fato. que tinha que ter o diálogo? Eu acho que o diálogo, Benjamin, é importante, Então- não só no futebol, em Ok. qualquer segmento da vida. Nós estamos Mas discutindo foi o que o futebol. Flavinho falou. Então Você tem vai que dialogar ter. com- Então o diálogo. Benjamin, Pera, a partir deixa do eu momento perguntar. que existe, O vamos lá. diálogo da torcida organizada com a direção do Palmeiras tem que existir.
A partir do momento que existe um clima ruim, a partir do momento que existe um clima ruim, um clima hostil entre as partes, se houver um diálogo para resolver isso daí, eu acho que é benéfico. Então você é a favor do diálogo com as torcidas organizadas. Mano, eu acho que sempre existiu. Não é isso. Sempre Eu tô existiu. constatando um fato, cacete. Não, Qual parte você não entendeu? a pergunta é outra. Não, você não tem coragem de assumir que você está defendendo. Pai do céu, pai do céu. Mano, O problema não, a pergunta é essa. se o Mano disser que sim, a favor do diálogo, Benja, você vai dizer que ele é a favor de torcida organizada. Olha, você é a favor da violência. Mas ele é que ele tá com coragem, tá sem coragem. Mas eu sou a favor de torcida organizada. Eu sempre fui. Pronto, Mas eu sempre acabou, fui. ué. A torcida, mas peraí, essa não era a gente pergunta. respeita. Mas peraí, essa não era a Mas pergunta. torcida A essência da torcida organizada sempre foi muito legal. Você é a favor da ingerência da torcida organizada em clube de futebol? Não, isso não. Isso é ingerência. Isso não, mas aí que tá. Não, Veja, são duas coisas distintas. Primeiro, Ele está dizendo que o fato de você ser a favor da torcida organizada, você não é necessariamente a favor da violência. Claro que não. Mas esses caras estão intimamente, intrinsecamente ligados com violência. então, mas aí que tá. Quem É por isso recebeu que tem que o tomar Palmeiras cuidado na sempre. resposta. Sempre. É por isso que tem que tomar cuidado na resposta. Porque vocês muitas vezes, aí ó, deturpam o que eu falo. Deturpam o que eu falo. Quando eu falo aqui, mas quando eu falo aqui que eu sou a favor de torcida organizada, muitas vezes vocês associam isso com a violência, somente a violência. Mas, senhor Mãe, eu sou a favor do que é a essência da torcida organizada. Deixa eu terminar. Não tem jeito. Posso terminar, gente? Já O negócio é o falou, seguinte, já sabe, não falei, porque vocês deturpam sempre o que eu falo aqui. Então o negócio é o seguinte, o fato de eu ser a favor de torcida organizada, eu sou a favor da essência do que é uma torcida organizada. A festa que elas fazem, as músicas que elas cantam, a torcida organizada é que dá um brilho dentro do estádio. Eu sou totalmente contrário à parte da violência, à parte das drogas que existem lá dentro. Agora eu vou te perguntar, você é a favor da ingerência da torcida organizada? Eu sou a favor da paz, Benjamin. Eu sou a favor da paz. Eu também. Se houver uma conversa para solucionar o caso e haver uma treva, nesse caso eu sou. Pronto. Por exemplo, escuta, vou colocar aqui um paralelo para que não fique o dito pelo não dito. Nesse caso, já que foi para selar a paz, eu sou a favor. Agora, se for, por exemplo, para nego entrar dentro de clube e dar tapa na cara de jogador, eu não sou a favor. A torcida organizada fala o seguinte, olha, a gente quer paz, mas tem que mandar o treinador embora, o Zezinho, o Guinho, o Luizinho. Isso aí não é a favor. Peraí, foi isso que a diretoria do Palmeiras fez? Primeiro eles pediram Então, o Roger Machado. peraí, a diretoria mandou o Roger embora? E vou falar mais. A diretoria colocou o Dudu no banco? A diretoria afastou o Dudu? Não. Aguarde. Ou seja, conversaram Aguarde. e chegaram a um acordo. Isso é igual o preço da gasolina, amigão. É. Isso aí tem prazo de validade. Bom, eu tô falando Tem do prazo hoje, de eu não tô validade. falando do amanhã. É só eu tô começar falando essa, do hoje. então depois não é você não isso. reclama. Amanhã a É gente só discute você o ver, amanhã. Não é? É só você ver o histórico dessas torcidas. Não é do Palmeiras. São todas assim. São todas. Esses caras estão intrinsecamente, umbilicalmente ligados à violência. Deturparam muito. O que era o conceito inicial mudou Sim, totalmente. mudou, Concordo, lamentavelmente concordo, mudou. Lamentavelmente. A favor daquela torcida lá da década de 1960, finalzinho, 70, eu também sou a favor. Porque aquilo era muito bonito. Só que acabou, infelizmente. Acabou. Aquilo não existe mais. Você entendeu? Então, dialogar com esses caras é reconhecer a existência de quem está ligado à violência. Você não pode dialogar com esses caras. E a partir do momento... Outra coisa, hoje em dia, com o plano Avante, fiel torcedor desses times, você tem como separar esses caras. Ô, Sormani, Você tem como separar esses caras. hoje existem setores específicos dentro dos estádios para que as torcidas organizadas fiquem alocadas. Mas não é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando da ingerência, de ter a partir do reunião. momento. Vem cá, o Palmeiras... Mas sempre existiu. Mano, porque sempre existiu não tragédia, passa eu não quero que existente, continue Mano, tendo. sempre existiu gente no Brasil andando sem cinto de segurança. Olha aqui. Mas só um momento, que não tem mais. O Palmeiras... Eu todo acho mundo que é fumava, benéfico o diálogo e que as coisas caminhem para o mesmo caminho, para o norte. Negociar com torcida organizada não torcida dá. não dá. Olha aqui, A o torcida do Palmeiras Vasco hoje... invadiu o treino. O Palmeiras... Recebeu- Mas é legal. A É torcida do legal. a torcida É legal. do Flamengo, Isso eu não concordo. Ele acha legal. a torcida do Não, não Flamengo, acho legal, a Benjamin, torcida do isso eu acho Fluminense, a torcida A do partir do Palmeiras, momento. a torcida do São Paulo, a torcida do Internacional, não, toda do vez que Internacional, perde. agora do Cruzeiro, Os caras arrebentam foi lá o na Beira-Rio. porta. Mas lá, isso eu ó, acho tem que errado, ganhar, é Pascoal. obrigação Uma ganhar. coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. É isso aí, é a Gente, coisa. não é só 880 Não, senhor. Não é porque você é a favor esses de são uma caras. parte do conceito do que é uma torcida organizada, que eu seja a favor da violência. eu sou a favor da Vocês estão torcida deturpando organizada, novamente o que eu falo. Não é isso, não é somente isso, Sormani. Por exemplo, vocês dão valor aqui quando tem brigas aí. Pascoal. Mas vocês sabiam que muitas torcidas organizadas fazem campanha de agasalho?
Você sabia que as Mas não torcidas adianta organizadas nada também fazer fazem arrecadação de depois alimentos de- para peraí, e mano, matar os caras Mas, na gente, rua. aí que tá. Olha, Vocês só divulgam o que convém Olha pra aqui. vocês, e o lado negativo. Olha aqui, o Pascoal. Essa é a impressão que o dá. Pascoal, o A gente está Palmeiras... discutindo o comportamento do torcedor O Palmeiras- quanto ao futebol. o O que Palmeiras- eles fazem para a sociedade, se é isso que fazem, eu bato o pau. assunto é os Então, caras- mas você eles sabia não que existia? podem- Você sabia? Eles não Você não podem- sabia. Eles não podem ter a força que eles gostariam de ter. Não pode. Mas enquanto os clubes não, Não pode. eles têm. Se tem gente que negocia, reconhece força. A partir do momento que você ignora, você faz com que esse pessoal tenha menos força. Você entendeu? Eu penso assim. Olha aqui, eu o Palmeiras vive hoje um modelo de gestão 100% profissional, executivos, tal. Não pode, não dá. Eu gosto muito do Alexandre Matos, respeito, na opinião dele, ele acha que tinha que ir lá para resolver o problema, ele fala que eu quero blindar os meus jogadores. Ok, é um ponto de vista dele, eu não concordo. Acho que isso é totalmente anti um modelo profissional que o Palmeiras vive hoje, ou não, Facinho? A partir do momento que você abre um tipo de conversa quando ela já tem um cunho inicial intimidatório, porque não foi uma conversa que parte do lado do Palmeiras, porque, vamos lá conversar com os caras, pô, eles são tão legais. Não foi por isso. O Dudu ele foi sequestrado e levaram pra dentro da Não, sede? peraí, deixa então, agora vou falar um Não, mas pouquinho. você dá a impressão que ele foi Não, sequestrado, não foi. foi. Quando por livre, espontânea vontade Não, que ele esteve lá. Quando você recebe uma carta de ameaças, que é isso... Por livre que vão espontânea xingar, vontade, não. e O etc Alexandre e Matos tal, pediu. com Ok, pressão. mas ele não foi obrigado. A carta foi em Não tom sei como foi a intimidatório. Quando o Palmeiras recebeu a primeira manifestação antes dessa, foi uma manifestação intimidatória. De fora aquela pós-campeonato paulista, fora Alexandre, nós vamos baseado quebrar, nessa. nós vamos não sei o que, é isso, etc e tal. Foi uma carta intimidatória e a partir dali começou uma série de Palmeiras perseguições cedeu. no estádio. Ou seja, a partir do momento que você abre uma conversa porque você se sente ameaçado, se sente pressionado, não é uma conversa benéfica, é uma conversa que você, sabe, quer se blindar ao ponto de não chegar numa situação pior. Então isso não é legal. Muito pelo contrário, isso mostra até uma força de convicção dos próprios princípios políticos e até administrativos do Palmeiras. O Alexandre Matos, nesse caso, que eu também respeito muito, um cara que faz um trabalho, na média, muito bom com o Palmeiras, ele tem que ter uma conversa hoje muito mais importante com o Roger, muito mais importante com o elenco, muito mais importante com a presidência do Palmeiras, muito mais importante para consertar um problema de um time que há 3 temporadas não tem um time, só tem um elenco. Essa é a conversa que tem que ter. Diagnosticar problemas num time que ganha, que tem tido resultados, mas não tem tido desempenho e que na hora principal, quando precisa realmente mostrar, sabe, aquilo roxo, não tem. Então essa é a conversa. Não é com a arquibancada. A arquibancada paga o ingresso e faz o que eles bem É entenderem. melhor um mau acordo do que uma boa A briga. arquibancada paga ingresso até Vírgula. a página 9. Até a página 9. Não, democraticamente. Porque muitos dos torcedores organizados, estou falando de todos os times, e não especificamente do Palmeiras, não pagam. Sim, Não concordo. pagam. Exato. Não, foi isso que eu falei. Viajam às custas dos clubes. Tem clube que não tem Usam dúvida. o incentivo Tem. do clube para vender camiseta deles sem pagar arroz. Mas do Porque Palmeiras o paga Palmeiras sim, Sormani. Eles têm o plano também. Eles Tem, pagam. Eles não, têm não, o não, plano. do Palmeiras. O- O Palmeiras ele não, deixou não, bem torcida claro no organizada exemplo. do Palmeiras. Paga Eles mais pagam. barato, tudo bem. Sim. Paga mais barato. Sim, paga. Não estou me referindo ao Palmeiras. Há torcidas organizadas que não pagam. O clube Isso paga tem. ônibus para eles viajarem. Tem, tudo. Paga, e esses caras usam o escudo do time para colocar lá o nome da torcida deles e não pagam royalties por isso. Não é que eles fazem a camisa e distribuem. Eles vendem. Eles ganham dinheiro em cima disso. uma empresa. É uma empresa. É uma empresa. Percebe? É uma pergunta- empresa que trabalha como é que fala? Na marginalidade. Ô, Pascoal, Percebe? a pergunta... Paga o imposto. Ninguém A paga. pergunta que está no GC, reunião organizada, resolve os problemas do Palmeiras? Não, tanto que não resolveu. O time Não resolveu, continua jogando foi jogar mal. com o Sport, foi essa vergonha que passou no final de semana. Foi jogar contra o Vitória da Bahia, o América, para ganhar do América, foi Não ganhou aborto. o América. Para classificar Empatou. contra o América, empatou. então. Foi um aborto da natureza, porque o time jogou uma porcaria. Isso resolveu o quê? Não, nada. Aliás, Qual é a o diálogo trégua? Qual é a é- trégua? resolve. Eu Qual prefiro é a um mau trégua? acordo do que uma boa briga. Ô, mano, vou Já falar diria o pra você. Mandela. Qual é a Ainda bem que você não é trégua? dirigente O Palmeiras, de nada. o Palmeiras voltou a jogar bem? Ainda não. Ah, bom. Mas, Então, o ô, Palmeiras Pascoal, precisa render mais para dar satisfação pro seu futebol não é um torcedor. chá que você põe ali numa água Deixa eu quente, falar daqui uma 5 coisinha. minutos está pronto. O senhor mesmo falou ontem. O Palmeiras já tem 6 meses de trabalho e ninguém viu nada. Então isso está Então, sendo o próprio Aguirre, Então o senhor você disse só que... uma coisinha. O Aguirre, o senhor viu uma evolução no time de São Claro. Paulo.
Mudou do dia pra noite? Não mudou. Então você você tem que conversar com quem? Deixa eu falar uma coisinha pra você. Não tem só satisfação pra dar pra aquela torcida que fica ali atrás do gol, no chamado Gol Norte. Não tem que dar satisfação Não. só pra aquela torcida. Tem que dar satisfação pros 35, pros 40 mil exatamente. torcedores que vão lá. E o Palmeiras não tá dando, o time não tá jogando. Até porque o dinheiro que faz o A maior Palmeiras parte hoje. vem daqui, ó. Exatamente. O dinheiro que faz o Palmeiras hoje, um time independente de negociação com a televisão, que é uma coisa muito importante, que faz o Palmeiras bater em frente com a televisão e não aceitar a imposição da televisão, esse dinheiro não vem do organizado. Não, Esse dinheiro vem do resto do estádio. O resto do estádio que paga mais caro. Percebe? Esse dinheiro também. do resto do estádio que consome, que vai lá dentro, que compra camisa, que se alimenta, que paga por bebidas, sócio por torcedor. estacionamento, que paga mensalidade. Percebe? Esses caras são muito mais importantes do que aquela pequena parte que fica no estádio fazendo barulho, tocando o jogador, ameaçando de morte atletas e não deixando, às vezes, a imprensa trabalhar. Então, você reconhecer esses caras, dialogar, reconhecer, você tem que reconhecer, eles existem. Dialogar com esses caras, eu sou, como Pascoal, radicalmente Eu também contra. sou contra. Acho que o Alexandre Matos pisou bonito na bola. Pisou bonito na bola. Tinha que fazer na época igual do Paulo Nobre. E eu, do presidente do Cruzeiro, me falta o nome dele aqui agora, eu gostaria de mencionar, porque foi uma pessoa muito corajosa. O Giovanni Pinho Tavares, Pinho Tavares. Giovanni Pinho Tavares. Isso, Isso mesmo. seu Pinho Tavares, exato. Foram duas pessoas corajosas e que romperam. O Petralha faz a mesma Petralha, coisa lá Petralha é uma no Atlético Paranaense. Você tem que ter uma linha que divide. A partir Vai lá, daqui, amigão, você não passa. Vai lá, torce, quer vaiar, vaia, quer xingar, xinga, ok. Aqui, amigo, não dá. Não dá. Eu também gosto pra caramba do Alexandre Matos. Eu acho que ele faz um baita de um dirigente aí. Mas você vai fazer reunião, velho, você vai fazer um pacto aí, depois vai te custar caro. A gestão Eu Palmeiras digo mais é até muito... agora pra você, viu, Facinca? Os dirigentes de torcida são conselheiros de clube, gente. Sim, São isso, sócios, sim, eles isso, estão Corinthians, infiltrados. São Paulo, Lógico, E o que muda isso? São Paulo também. Estão dentro do clube, não tem como você falar daqui pra cá, você Tudo não bem, passa. conselheiro, Mas fala, presidente, Não, conselheiro. senhor. Tá Você é vendo, sim. conselheiro do Palmeiras, entra lá no CT do Palmeiras agora, você não vai entrar, não. Não entra, não tem Você fé. vai no clube, tudo bem. No CT de futebol, você não entra, não, amigo. Não, ali é o Não é nem departamento no Paulo, de nem no conselheiro. Corinthians. Nem no São Paulo, nem no Corinthians. Eu te digo mais, Facinca. Se a torcida do Palmeiras, os 4, 5 jogos aí que o time ficar nesse chove no molho aí, eu já falei isso aqui um dia, pode anotar. O Roger Machado pede o boné. Ele não aguenta a pressão. Olha, o que eu O vi... Roger não é o Abel, não é o Mano Menezes, não é Isso o é muito Lucha. estranho pra mim. Ó, Isso é muito estranho. ele porque pede o eu chapéu. me lembro do Roger jogando bola. Tá bom. Ele era um cara de personalidade. Quando precisava ser violento, ele era. Ele não era um gamarra, não, velho. Que passou uma Copa Mas, do Mundo ó, inteirinho sem sofrer falta. Jogador, Sem você tem fazer mais, uma falta. jogador, você tem mais 10 do lado. O treinador é ele que tem que tomar mas é o seguinte, a decisão. o sozinho. que circulou Hã? Pode ser? pós-jogo do esporte foi que houve uma conversa da diretoria em relação ao futuro do Roger, pós-jogo do esporte. E uma conversa bem dividida, infelizmente, em relação à demissão de treinador. O Alexandre segurou o Roger, por ele, Alexandre, porque ele acreditou no Roger e foi ele quem trouxe o responsável pela contratação, mas outra parte influente da diretoria do Palmeiras lá de cima, entendam-se os vice-presidentes do Palmeiras, diretores que são conselheiros, mas também com voz ativa no clube, com voz pesada, essas pessoas já estão contrárias à permanência do Roger. Quem está segurando hoje, a informação que eu tenho, quem segura hoje o Roger no Palmeiras é o Alexandre Matos, que é uma pessoa hoje que tem uma força descomunal em relação à política do Palmeiras. Sim, mas o Palmeiras hoje só tem os dirigentes profissionais. O presidente do Palmeiras se afastou de todos os dirigentes estatutários. Por isso que esses caras são contra o Roger. Hoje quem manda, quem está segurando politicamente Roger Machado como técnico do Palmeiras, chama-se Alexandre Matos. O Roger não está mais sustentado pela parte que inclui os vice-presidentes do Palmeiras e os diretores de influência. A cada jogo, a corda do Roger está estourando e afrouxando cada vez mais. Sabe o que me chama a atenção? Isso que o Ben já falou, aconteceu no Grêmio.
O Mano outro dia retratou isso. Ele falou, Exatamente. foi lá, pediu uma vez, o presidente do Grêmio falou, vai lá, vai Calma cuidar do aí, time. Roger, não é assim. Foi lá, pediu, Por isso que eu fico, desculpa. foi lá, por isso- pediu a segunda desculpa, vez pra por sair. isso que eu falo assim, é uma loucura quando vocês querem falar que esse time do Grêmio foi o Roger que... Quem fez esse time do Grêmio ser campeão? Quem Renato. fez esse time do Não, Grêmio chama-se isso você- Renato Gaúcho. Isso você tem Ponto. razão. Ponto, não tem Veja, nada. A gente Não, falou da isso filosofia de jogo do Grêmio. Não, Exato. também não vi nada. Veja, ninguém- Que filosofia você está vendo no Palmeiras? Veja, o upgrade quem deu foi o Renato, não tem a menor dúvida alguma. Mas quem fez a base desse time foi o Roger. Eu discordo. Você entendeu? Não é questão de discordar Ah, é mesmo. sim. É uma Eu questão de concordo. você ver. Você lembra do Grêmio com o Filipão? Era um horror. Era um horror. Ameaçado de rebaixamento, escambau a 4. não dá pra e dizer abandonou Se o o Grêmio time. tivesse sido rebaixado, vocês iam falar, não, mas olha, teve dedo do Roger aí também, hein? Mas quando que foi rebaixado? Não, quando que ele brigou para ser não, rebaixado? Não, tô falando um exemplo. Com o Se o Filipão, Grêmio tivesse tava sido... ruim, Mas Filipão. veja, Não, isso é não isso que eu tô aconteceu. Mas estou falando, se o Ah, Grêmio se tivesse sido acontecesse. rebaixado, iam jogar tudo no Renato, eu ia falar, Em não, que mas o momento Roger... você acha que também. houve essa transição de futebol aí? Do futebol força, aguerrido e só porrada e ganhar na Deixa eu te força, falar. pro futebol arte que o Deixa Grêmio eu te tem falar, apresentado ele hoje? mudou, Quando foi? ele mudou o estilo de jogo do Filipão pra ele, mudou. O estilo de jogo mudou. pronto, a ideologia, Ponto. a filosofia. É isso aí, peraí, Exatamente. ele mudou o estilo de jogo, ponto. O Grêmio não ganhou nada, classificou para uma Libertadores. Ô, Quem Benji. fez o Grêmio vitorioso? Quem fez o Grêmio mas futebol foi. bonito? Isso ninguém quem, discute, América. quem acreditou em jogador? Quem foi buscar na base? Veja. Mas Chama-se isso ninguém Renato discorda, Gaúcho. tá falando mesmo que a gente. veja. Não tô, não. Tá O certo, mérito não. do Grêmio é 101% Não, do Renato veja, Gaúcho. veja. Você não atribui nada do que acontece ao Corinthians hoje, por exemplo, ao Mano Menezes? Claro que atribui. Mas é fundamental. A filosofia Sim, de futebol. Mano Menezes Corinthians- ganhou, Mano Menezes foi Mas podia campeão. não ter vencido. Mano Menezes não Não é saiu isso, do Podia não Corinthians. ter não é vencido. isso. Podia não ter Mas a vencido. estrutura Veja, foi feita veja, por você, segue você o que precisa entender. vence. Você entendeu o Vocês seguinte, estão loucos. Ó, o Roger fez... o Renato Gaúcho fez o acabamento, que é uma parte difícil da casa. É uma parte difícil. Você... As coisas mais caras. São as eu não coisas acho. mais caras. É mais difícil você terminar uma Pra mim, ele casa. construiu a casa A sozinho. base não construiu, não. mim, construiu. Não construiu. Não construiu. Pra mim, o A Roger base, comprou o terreno, a senhor Mani. edificação... Não. A edificação, tudo, a estrutura, as lajes que foram colocadas, isso quem colocou foi o Roger. Então, senhor ele Mani. não conseguiu fazer o acabamento. Ele não tinha habilidade para isso. Precisou contratar um cara com habilidade para fazer o acabamento. E esse cara foi o Renato Gaúcho. Senhor Mani, Então vende-se a casa pela estrutura dela ou com ela pronta? Você vende uma casa com o totalidade dela. se eu for Quem fez transformar- isso foi o Renato. O Flavinho me perguntou do Mano Menezes. Mano Menezes foi lá, fez um estilo de jogo. O Corinthians foi... Desde a Série B. O Corinthians foi vitorioso. E o Mano Menezes não pediu demissão do Corinthians. Mas isso são Pera, você me perguntou. O Mano Menezes saiu do Corinthians É a para ir para a solução. seleção brasileira. O Roger Machado não ganhou nada no Grêmio. Roger Machado não ganhou nada na ganhou o Campeonato Mineiro, ok? E também não estou vendo nenhuma mudança ou filosofia de jogo dele no Palmeiras, gente. Nós estamos aí entrando no mês de junho, ou seja, são 6 meses, e nós estamos aqui discutindo por que o Palmeiras não engrena? Por que o time do Palmeiras vai tão mal? Por que a torcida não quer o cara? Para! Eu não vi nada disso, não. Se Agora, for deixa eu nessa só fazer uma analogia... perguntinha pra ele. Você acredita que isso possa acontecer? Dele pedir pra sair do Palmeiras? Se o Palmeiras, quantos jogos tem a Copa? 5? 5, 6 jogos? Quantos Sete. são? Seis? Sete. Não, agora faltam 6. Até a Copa do Mundo? Até a Copa do Mundo? Faltam São 6. seis. Cara, se o Palmeiras continuar jogando o que jogou contra o Sport, jogando o que jogou contra o América, são 7 jogos. Tem Toma dois aí 3, baita jogos agora. Toma aí Tem o 3. São Paulo no Toma fim de aí semana. 3. Tem quem? São Paulo no fim de semana. Nesse fim de semana? Na Arena do Cruzeiro Palmeiras. amanhã. Tem Cruzeiro amanhã e Palmeiras, São Paulo. Então, dependendo. Duas piabas. O São Paulo nunca ganhou na Arena do Palmeiras. E o São Paulo está em melhor Olha fase aqui, do que o Palmeiras. o que, Isso que aqui eu cravo. aconteceu? Isso aqui eu vou- uma coisa eu cravo, então. O que aconteceu com o Palmeiras quando o Corinthians ganhou uma final dentro do Allianz Parque? Nossa, virou um vulcão. Imagina se o São Paulo, que hoje, o São Paulo está no melhor momento do Palmeiras. cravo Tá isso jogando aqui. melhor que o Não Palmeiras. tá? Se o São O Paulo... time está mais confiante, o Aguirre está lá, joga bonito. Time invicto no campeonato. Time invicto. Bem E São Paulo ganha do Palmeiras? Não, Nunca ele não ganhou dá lá. a coletiva. E se ganha? Aí vira outro vulcão. Então vocês vão ver se ele aguenta. Se o Roger... Me cobra depois. Me Se cobra o- na Rússia. Se o Palmeiras, Deus quiser. se o Palmeiras perder para o São Paulo sábado, não ganhar. Mas depende do jogo de quarto de meio de semana. Depende, mas o peso já triplica o peso. Se não ganhar do São Paulo sábado, não dá a coletiva. Não dá a coletiva. Pode escrever isso aí.
O Roger, eu acho que pesa muito contra ele o lado psicológico. Da coletiva, quer dizer, ele pede pra sair do vestiário? Não. O Roger, quando ele assumiu o trabalho no Grêmio, quando assumiu um trabalho no Grêmio, ele foi lá 3 vezes bater na porta do presidente para pedir para ir embora. Na terceira, o presidente falou, então beleza, vai. Atlético Mineiro, ele começou bem o trabalho. Ele foi campeão mineiro, ele fez a melhor primeira fase da Libertadores entre todos os times. Chegou também no momento crucial, o Atlético começou a definhar e ele não conseguiu aí mudar o cenário. No Palmeiras, a mesma coisa. Ele chegou também num ambiente que, teoricamente, não estava lá essas coisas. Era um ambiente que estava lá com jogadores para um lado, outros para o outro. Ele conseguiu conciliar essa galera. Mas agora, dentro de campo, na hora de colocar tudo isso em prática, ele não tem conseguido. Se for mudar, a hora é agora. O Palmeiras vai fazer uma intertemporada. Não, mas muda e traz quem? Esse é o Palmeiras problema. vai dar 12 dias de folga na Copa do Mundo. Sim, mas o Palmeiras... 12 dias da folga, faz uma excursão na América Central e na Colômbia. O Palmeiras vai fazer 3 jogos. Panamá 2 no Panamá Costa Rica. E um na Costa Rica. Vai dia 28 de junho até 9 de julho. Não, foi na Colômbia também contra Não. Joga com o Independiente Medellín no Panamá. São 2 jogos no Panamá e um na Costa Rica. 28 de junho a 9 de julho. Isso. Se é pra trocar, troca agora, hein? Só pra... E nessa... Exatamente Troca isso. agora. E nessa é que eu tô Vai perguntando esperar pra voltar você. da Copa do Mundo. Por isso é que eu tô falando pra você. Se dois resultados contra Cruzeiro cobra depois. e contra o São Paulo, se isso é capaz, tem que Olha o fazer. cabeção aí, O que tá acontecendo? Arruma o topete depois. Não vou abaixar a cabeça. O Bruno Samanta tá mergulhando aí. Tá arrumando o topete. Eu não sou inicialmente favorável à troca de treinador. Mas, poxa, o desenho que é dado aqui é um desenho muito trágico. Nessa O senhor tá analogia... dizendo que se perder 2, ele nem entrevista Se coletiva perder para... Isso é o cravo. Se perder para o São Paulo no final de semana, não dá a coletiva. Não dá a coletiva no final de semana. Acho uma pena. Eu não defendo demissão de treinador. Vocês acham isso mais eu acho de futebol? Não é. Mas Claro isso que não. vai pesar contra quem? Claro que não. Contra o Alexandre Matos, de novo. De novo. Porque ele escolheu um treinador que não deu certo, escolheu um que veio a contragosto, o treinador foi a contragosto e não conseguiu fazer nada, brigou com o elenco e o elenco não conseguiu se juntar, que é o caso do Cuca. Aí vem a segunda parte, contrata o Roger não consegue deslanchar, a culpa de quem que é? Lá de cima. De quem não está enxergando. Por isso que eu falo, antes do Alexandre Matos conversar com torcida, ele tem que conversar com o departamento de futebol e identificar o porquê que o Palmeiras tem elenco e não tem time. Há muito tempo. Viver só do resultado não é bom. Ah, mas o time está avançando. Ah, mas classificou. Facicani. Não é bom. Facicani, quem tem o time melhor, o Fluminense ou o Palmeiras? Time por time hoje acertado é o Fluminense. Não. Não. Elenco, no papel. Não, elenco Palmeiras, não tenha dúvida. Quem tá jogando melhor, quem tem padrão tático, quem tem? Fluminense. Quem tem o time melhor hoje, no papel, o Palmeiras ou o Corinthians? Papel Palmeiras. E por que o Corinthians do Caribe? Por que ele jogava melhor? Porque tem uma estrutura de futebol, tem uma identidade de jogo. Porque esses times... E assim, parece uma Quem tem brincadeira. o time melhor hoje, São Paulo ou Palmeiras? No papel. Palmeiras. Quem tá jogando melhor? São Paulo. Gente, eu não sei que tanto, eu não tenho nada contra o Roger Machado, não é que é pessoal, não tenho nada, o cara é bacana. Já Benja. tive com ele uma vez, não é isso. Não era o treinador do Palmeiras. O Palmeiras não adianta gastar 200 milhões por ano de jogador e errar em treinador. Parece uma coisa, Mas todo parece ano uma se coisa repete a idiota. história? Olha só. Todo ano se repete, é só Então, você se ver. todo ano se repete, quem tá errando são os treinadores. Quem tá errando é o Palmeiras. É só você contrata. ver. Quem Quantos treinadores teve na gestão do Gagliotti até o momento? Do Gagliotti? Nós estamos falando de quê? 2 anos já? Dois anos. O Gagliotti vai pro segundo ano. Teve Cuca, Não, teve o Eduardo Batista, Cuca, Alberto Valentim. Isso. e o Roger Machado. 4 treinadores técnicos em em deu 2 anos? Vai Vai completar cara, no é surreal. de outubro, né? É por isso que eu falo que o Palmeiras é uma pizza. Como é que você quer que... Como é que você quer... Mas é o que o Flávio que tá falando. outra Tem, coisa. tem algum erro nisso aí. Lógico. Pô, Tá e outra escolhendo coisa, errado. parece uma coisa infantil que eu vou falar, mas é infantil. Se a gente for falar isso, é infantil. Não se constrói time de futebol pelo ataque, pelo telhado. O Palmeiras está construindo um time pelo telhado. Ataca, vai pra frente. O time tem que começar da defesa. Por mais que seja, em muitos momentos, simplório no futebol, você tem que primeiro fazer um time que não toma gol, que usa o jargão do fechar a casinha, né? O time que aprende a se defender primeiro, que forma uma defesa para depois atacar.
O Palmeiras joga primeiro com 3 atacantes e vai pra frente. E contrata 2 meias. E contrata o centroavante das Américas. E contrata o fulano das Américas, etc. e tal, mas não tem defesa. Desde 2015. Mas aí vai entrar o Flávio. Mas além de ser o Roger... Contratou 5 zagueiros, não botou. Além de ser o Roger, o Emerson Santos está treinando no terceiro time. O Palmeiras hoje tem 3 times de elenco. O Emerson Santos foi contratado como um dos principais zagueiros do Brasil quando deixa o Botafogo. Está no terceiro time. Eu concordo com você. Tá errando pra escolher treinador? Tá errando. Concordo com você. Mas a ideia dele de jogo também. Agora, tem um treinador lá, 6 meses, um baita do elenco desse. O Palmeiras não joga. Você que o Flávio está falando que tem alguma coisa errada nisso aí. Sim, mas as escolhas se repetem de maneira errada. O Palmeiras tem esse ranço histórico. Sim, o Palmeiras se enraiza com coisas históricas, tipo, por que a academia? Por que o romance? Porque o time da Parmalat. Gente, o futebol mudou, é outra coisa. Não é feio você hoje, em primeiro lugar, fazer um time para todo mundo ligado ao Palmeiras, inclusive conselheiros, aqueles que cobram espetáculo, a própria torcida que às vezes enche o saco demais. Tem muita coisa. O que tem que partir da ideia de um dirigente de futebol é ele entender hoje como é que funciona o futebol. Hoje, se você não toma gol, em primeiro lugar, se você faz um time que se defende, não é feio se defender em primeiro lugar, às vezes jogar um futebol mais pragmático para depois você evoluir. Se você não entende que é assim que funciona, e base hoje de qualquer time do mundo, em primeiro lugar, antes de atacar e se defender, você não anda. O Palmeiras quer primeiro fazer gol para depois ver se não vai tomar. Tá errado. Isso parte do Alexandre. Além do Roger, parte da ideia dele de futebol. Ele que botou o time para jogar. Escolhe o treinador, não bota o time para jogar. Eu discordo um pouco do que você está falando. Eu acho que você tem que ter uma defesa sólida. Isso é o conceito do basquete, né? Você faz a defesa, você pavimenta o caminho de sucesso do seu time. Exatamente. Legal, né? Tanto é que a torcida grita. Quando o time tem a posse de bola, ninguém grita para atacar. Os caras pedem defesa. Isso é um conceito que existe no basquete. Eu não respeito um esporte que o cachorro não invade a quadra. Futebol, os caras não invadem. Mas eu acho que você, para defender, você não precisa necessariamente jogar atrás ali no meio campo. Não, mas não entendeu? Mas, Sormani, não falei organizar. Não, mas é questão de organização. Sormani, mas eu falei, só para concluir esse ponto, então. Em nenhum momento falei para você jogar atrás. Você jogar pragmática, em primeiro você ocupar o espaço, fechar a sua linha sem sair debandada para frente. Então, só eu acho importante você dizer isso, porque senão vai ficar a impressão... Não, falei 11 atrás, eu ferrolho suíço. Vamos jogar atrás da linha da bola. Vamos jogar atrás da linha do meio campo. Eu não acho legal isso, entendeu? Eu gosto da proposta do Grêmio. Eu gosto da proposta do Barcelona, do Guardiola. Gosto da proposta do City, do Guardiola. Sim. Gosto da proposta do Real Madrid. Sim. Você entendeu? Real Madrid e Liverpool no primeiro tempo, ele estava acuado lá. Ele foi esperar sair na boa. Exato. Não é feio você jogar atrás. Porque não tinha posse. Mas são coisas que... o futebol. Bom, então agora, jogar atrás, se defendendo o tempo inteiro, preciso de 2 volantes para proteger meu zagueiro. Mas assim, eu também sou zagueiro desse jeito. Se botar na minha frente o Zito e o Clodoaldo, eu também jogo de zagueiro Você central. engoliu, mano, agora. Entendeu? Deixa eu falar agora pra você, pra completar a história, o Guerra se machucou 3 meses parado. Ele vai passar por uma cirurgia, ele teve até uma lesão no ligamento, né, nesse último jogo contra o Sport. 6ª lesão do Guerra desde que chegou ao Palmeiras. Em um ano, praticamente, 1 ano e meio, 6ª lesão. Mas isso daí, isso que eu ia falar. Palmeiras sabia. Claro que sabia. Já no Atlético Nacional, ele era um cara problemático. Peraí, vocês estão de brincadeira aqui nesse programa. Peraí, cidadão, uma coisa é o cara falar, ele se lesionou, estourou, sei lá, a panturrilha, ferrou o adutor da coxa. Isso é ligamento, é torção, bacana. Lesionou, isso aí não é culpa do cara, ele pisou no buraco, ele quebra a perna com o pé dele. Se você muscularmente é bem dotado, é equilibrado. Você evita. Ligamento. Gente, não evita. O cara pode ter a melhor musculatura possível. Se ele pisar torto e o peso do corpo sobrecarregar a articulação, ou do joelho, ou do tornogelo, o ligamento vai pulsar. Ele não vai precisar. Ligamento não é muscular, gente. Pisa torto se ele tiver musculatura. bem. Imagina, gente, tomou uma entrada. Bem dotado muscularmente. Não, claro que não. Mas ele dividia a situação de titular com o Maquinelli Torres quando jogava no Atlético Nacional. O Maquinelli Torres começava jogando e ele entrava no segundo tempo. Exatamente. Ou ele começava jogando, o Maquinelli Torres entrava no segundo tempo. Por quê? Porque ele não suportava toda essa carga. O Palmeiras contratou um jogador sabendo. E o próprio Guerra, já falou isso algumas vezes, ele se sente em débito com o Palmeiras. Porque ele não consegue jogar com a frequência que ele queria, com a qualidade que ele imaginava.
Então, imagino que para ele é uma grande decepção nesse momento deixar o Palmeiras mais uma vez numa situação. E o Palmeiras sem ele, ou vai botar o William de centroavante, ou vai botar o Poçante, ou vai botar o Poçante Davidson. Bateu o Johan lá. O Johan é para o lugar do Lucas Lima. O Johan é para o lugar do Lucas Olha aqui, Lima. responde um negócio pra mim. E por que não pode tentar No começo do ano, a gente colocava o Palmeiras como um dos grandes candidatos a título esse ano. Perfeito. Não colocava? Com todos nós. Então vamos lá. Quem tá jogando melhor hoje? Cruzeiro ou Palmeiras? Cruzeiro, Grêmio ou Palmeiras? Grêmio, São Paulo ou Palmeiras? São Paulo, Fluminense ou Palmeiras? Fluminense. Corinthians ou Palmeiras? O Corinthians Não, Benja, pera um pouquinho. Se você levar em consideração a Libertadores, vamos fazer assim, vamos pegar o Palmeiras da Libertadores. Quem tá jogando mais, o Fluminense do Brasileiro ou o Palmeiras da Libertadores? O Fluminense do Brasileiro. Ô, Sormani, tem algumas coisas que O Palmeiras da Libertadores jogou uma partida sensacional. O Palmeiras esse ano, Espetacular. o Palmeiras ano passado também foi considerado favorito a todos os títulos e não ganhou nenhum. Com um técnico, pelo menos, que a torcida do Palmeiras queria e que a imprensa achou que estava muito certo a contratação, que era o Cuca e tal. Esse ano o Palmeiras está disputando Copa do Brasil, Brasileiro, Libertadores e o Paulista. Foram 4 campeonatos, né? Ele chegou à final do Paulista, perdeu o Paulista. Na Copa do Brasil está vivo, na Copa Libertadores é o time que tem a melhor Tá vivo campanha. daquele modelo Tá assim, vivo, é meio passou, elite, meio passou. metsalite, você mete Ok, mussarela. ok, jogando mal nesse jogo com a América, mas passou, tá nas quartas de final. Na Libertadores ele foi o meu time de melhor campanha, né? Até agora na primeira fase. E no Campeonato Brasileiro tá com 10 pontos, é isso? Tá ali brigando. Tá com 10 pontos. Então eu não vejo ainda nenhuma tragédia no Palmeiras esse ano. Eu não sei também porque pegam tanto no pé, Flavinho, Não, porque quando também, sortearam é os isso que eu tô grupos falando. da Libertadores, eu lembro aqui muito bem que falaram, olha o grupo do Flamengo, é o grupo da morte, que tem lá Flamengo, River Plate, Emelec, blá, blá. O grupo do Palmeiras tinha Alianza Lima, Júnior Barranquilla e Boca Juniors. Todo mundo colocava o Palmeiras no grupo da morte também. Falavam isso. Agora o Palmeiras ele conquista a melhor campanha da primeira fase. Aí que eu o acho pessoal que- pega no pé. Vai jogar duas partidas bem. Então, mas o seu Roger Bem. Duas partidas bem. Pascoal, Ô, Benja, não se ele trata deu só show do em 2 Roger. partidas, mas o Palmeiras ele foi Pra você, o eficiente. Roger Machado faz um bom trabalho. Não, eu acho que ele poderia jogar melhor do que ele está jogando. Só que não dá para contestar. Como você utiliza muitas vezes os números para defender a sua tese, você deveria ver os números que ele tem apresentado no comando do Palmeiras para também Por que fazer que essa saiu do análise. Atlético Mas Mineiro aí você se tá ele dizendo, terminou a misture as carreira? bolas. Fale Eu tô do Palmeiras. perguntando. Porque não foi Fale bem do no Palmeiras. Por que Mineiro, no mano? Atlético Não, porque o Mineiro... Atlético fez uma burrice de mandar Por ele que, embora. será? Claro. Por que no Por que ele ganhou o Atlético Atlético Mineiro depois? ele terminou em primeiro lugar na fase de grupos e foi mandado embora? Porque no aconteceu? Campeonato Acabou Brasileiro, perdendo o grupo. perdia em casa para time pequeno. Por que no Grêmio, que ele fez esse trabalho esplendoroso que vocês falam, ele pediu demissão? Sendo que a diretoria não queria que ele O que saísse. você quer? Qual a conclusão você quer chegar? Porque o Palmeiras, a mesma Que tá conclusão... demorando que eu falei o Palmeiras no- mandar ele embora aí. Lógico, Sua gente. conclusão é Na minha opinião, posso estar errado, mas o Palmeiras vai ganhar tudo com ele. Eles vão Então você falar, acha que tem chupa, que Benja. você acha que tem que demitir o Roger? Eu não teria contratado. Sim, mas agora, já contratou. Eu acho que eu vou falar agora pra você. Se é pra mandar, é agora. Tem parada de Copa do Mundo. Não é se é pra Sim. mandar. Se você fosse o Sim. Gagliotti, você mandaria ele embora agora? Sim, eu tô acabando de falar. Tem uma parada de Copa do Mundo, tem uma intertemporada, entendeu? Dá pra arrumar a casa aí, você tem um segundo semestre pela frente. Palmeiras ganhar a Libertadores, ninguém vai lembrar do que aconteceu no primeiro semestre. Você vai ter Entendeu? Eu teria, essa mesma opinião se o Corinthians continuar perdendo com o Osmar Loss? Se vem cá, se tiver 7 jogos aí, 7 derrotas, amigo, não dá. Mas não é o caso do Roger, ele não perdeu 7. Não foi enfrentou agora do Osmar Não, Loss. não, não, Você você continuar, radicalizou na se resposta. você, Não, se o radicalizei. Osmar Loss... Se o Corinthians- no começo se o do Corinthians- trabalho do Osmar Loss não for tão O Osmar Loss não brilhante, tem 6 meses né? para fazer isso, Flávio. O Roger já teve 6, é isso? bem, que- eu tô que- perguntando. que- O Roger tem um elenco milionário, o Osmar Loss não, Mas pelo ele- contrário, vai mas perder o Benja metade está, agora. o Benja está pedindo a cabeça do Roger Não tô pedindo cabeça. desde fevereiro. Não tô pedindo cabeça. Desde fevereiro. Não. Tô pedindo cabeça. No dia que eu falei aqui, foi eu que falei. Contratou Palmeiras, errado. Palmeiras contratou o Roger Machado, falei na hora que contratou errado. Não tô Você falou pedindo que era, cabeça que era de Eduardo ninguém. Batista, missão, a versão Parte 2. 2. Eu não tenho nada contra o Roger Machado. pelo Não, amor de é o que eu Deus. estou fazendo. Não é pessoal, Não vamos, pelo amor de vamos Deus. confundir as coisas, lógico que não. É, Você é. está fazendo uma análise do ponto de vista esportivo. Não acho que ele o era trabalho treinador do dele. Sim, perfeito. E a gente tem que respeitar. É só você olhar Porque que os você, dois- desde o começo, sempre falou isso, não é agora. Quando o Atlético contratou, aliás, quando o Flamengo queria o Roger, você já deu a sua falei. opinião, não sei porquê. É um cara que me parece não tem personalidade, não consegue dominar o grupo, sob pressão ele Refuga. dá uma riada, entendeu? Olha É a aqui, sua opinião. os é dois justo. treinadores que estavam na pauta do Palmeiras, os dois estão fazendo belos trabalhos.
O Mano Menezes no Cruzeiro e o Abelão no Fluminense. Mas os dois Mas o Mano Menezes não passou foram, pelo mas Flamengo ambos não e quiseram. pediu demissão. Ok. Ele não aguentou. Mas ambos Ele não aguentava os caras que ficavam atrás dele no banco de reserva do Flamengo, Sim. xingando ele. Não, Ele não pediu foi. demissão. Não, teve um outro problema que eu não sei o que é. Não, senhor. Não teve? Não, teve um problema mais Tem um grave. problema que Teve. o Mano Menezes não fala. Não fala. Não fala, eu não sei o que é. Eu também já perguntei, ele nunca responde. É uma coisa dele pessoal. Bom, agora deixa eu falar pra gente encerrar sobre o Palmeiras, ô meu menino. Ontem, no jogo sagrado, E ó, só um parênteses aí, Benja. Pro clássico contra o São Paulo já foram vendidos 21 mil ingressos. 21 mil. Pô, vai ser um jogo Tá vendo, sábado, senhor que mãe? horas? O pessoal da 9 galera... da noite. Então não veremos. 9 da noite, estaremos em trânsito pra Rússia. Não veremos. Uma pena. Eu queria ver esse jogo. Eu também. Ô, meu Eu menino. queria muito ver só, esse jogo. só Você acha pra- que se eu pedir... Será que a gente não consegue ver no avião? Não, será que se eu pedir pra mudar o nosso voo pra domingo, eles mudam? Possivelmente, Olha tem aqui, Eu moral? conversei, e outra coisa, uma outra É verdade, informação você também, é dono de um da assunto empresa lá. que andou pipocando no final de semana, ainda sobre Palmeiras, o assunto a respeito da possível contratação do Jonas, o atacante do Benfica. O Jonas tem 34 gols em 41 jogos e falou-se no nome do Jonas, informações de que o empresário dele, que é o irmão dele, o Thiago, teria conversado com alguns amigos e sinalizado com um possível acordo. Eu mandei mensagem a pessoas ligadas ao Palmeiras e essa mensagem não foi retornada como de costume ela é retornada em outras informações. Isso quer dizer o quê? O cara ou tá dormindo ou não viu o telefone. Não, eu mandei no sábado. Ele, né? Então, assim, pra mim não foi desmentido. Pra mim não foi desmentido. Para mim, a informação foi a seguinte: ele tem contrato até o meio do ano que vem com o Benfica. É Deus, É ó. impossível contratá-lo agora. Não há nenhuma possibilidade que isso aconteça. É aí que tá, eu não Essa acho foi impossível. a colocação Eu- feita por uma pessoa do eu Palmeiras. não acho É impossível. impossível Cara, que isso precisa- aconteça. o O Benfica Jonas não abre precisaria mão ser dele. um jumento relinchante pra sair de Lisboa, pra vir morar nesta pocilga que virou Brasil, pra disputar o Campeonato Brasileiro, que é uma porcaria. Não, o português não é muito diferente. Pra ficar sujeito pra ficar sujeito Pega a às vassoura, pressões pega a da vassoura. mancha alviverde. Você de chama você de Introduziu o relinchante. Benfica, que é um dos maiores clubes do mundo. Ele te jantou. Claro que não. Ele jantou, almoçou, tomou café da manhã. olhar no Brasil, é jumento e eu E a frase que você utiliza sempre, o bom filho a casa torna. Não, eu nunca Não, falei isso. eu não. Ô, Flávio, a sua precipitação Não, não tem cultural. precipitação nenhuma A sua cultural. explanação de vida. Você precisa parar de ela falar em foi cima dos precipitada. outros. Não, eu pelo tô dizendo o seguinte. seguinte, o sujeito, eu vou dizer só de... Vou repetir. Você já falou. Calma, já falou. Agora eu vou falar. Você já Um falou. jogador- não, Você já tá falou. falando desde Não, o não, começo. você já falou. O cara não Todo respondeu mundo já- o seu WhatsApp. Deixa ele Você falar, acha ô Facincani. Você acha que o cara não respondeu o WhatsApp? Você acha que isso é indício de que o Jonas... Não, Eu tô não, dizendo não, pra não é você, indício. Não, um não, pra mim jogador não foi como o desmentido. Jonas, que está há 4 anos em Portugal, E daí? é Deus, é um dos maiores Calma, deixa é eu um dos acabar de maiores falar. artilheiros da história do Benfica. Mora em Portugal, 34 gols nessa temporada. 34 gols. Ele 41 fez o mesmo jogos. número de gols que o Messi. Deixa eu falar, Não, não, precisa, tô precisa te ouvindo. concordar com tudo que eu Não, falo. eu tô te ouvindo. Não, não, você ouve com o ouvido. Eu estou ouve- ouvindo, vai, ouve fala. fazendo Sério. incomoda. O cara precisa ser um jumento, repito, relinchante para deixar Portugal, Se você deixar está dizendo, repita, é sinal que você já falou. Deixa ele falar Já agora. falou, pra deixar o Deixa ele clube falar como o agora. Benfica. Deixa o Facincani falar. Não, não, eu tô tentando Nós falar. concordamos com você. Tá certo. Mas todos E nós jogar concordamos com você. num clube como o Palmeiras. Já tivemos inúmeros Vai, Facica, exemplos. sua vez Já agora. tivemos inúmeros Tô aqui pra te exemplos, como por defender. exemplo, pós ganhar um prêmio de melhor jogador do mundo em 94 para 95, o Romário deixa Barcelona, que não é muito diferente ou quiçá melhor que Lisboa, para jogar no Flamengo. Outro Se momento, encaixa outra no história. perfil, Bom, se encaixa temos no perfil exemplos. que eu atribuiria. Agora ele te Tudo jantou. bem. Não, não, Temos não. exemplos. Se encaixa Deixa ele falar, no Se Flavinho. encaixa no perfil do Flavinho, jogo. não fala O em Felipe cima Melo, dele. o Felipe Melo estava relativamente bem na Internacional e ele era um jogador de rotação de elenco, mas um cara com muito moral em Milão, que eu acho que Milão é uma cidade importante, né? Milão é cheio A Santa e Ceia voltou está para jogar no aparelhada. Paris. Então, assim, temos inúmeros exemplos. Parabéns, Mas você na agora igreja, jantou de você. Não é do homem. Não é do homem. Não jantou. Jantou, almoçou, chá, café da manhã, brunch. Então, assim, se ele você entender vai que o trazer projeto vários- do Palmeiras... Eu não tô... Você vai ter eu não vários voltaria. exemplos. Eu não Você voltaria, vai ter mas se vários
ele entender que o projeto é bom, ele O volta. projeto do Palmeiras é ótimo. Dá pra ter, tô vendo. Se ele entender que paga bem, atende o que ele quer, que ele pode ficar numa vitrine. Você vai ter exemplos, só falar uma coisa, você vai ter vários exemplos de jogadores que deixaram a Europa e vieram jogar no Brasil, e tem milhões de exemplos de jogadores que não deixam a Europa de jeito nenhum para jogar no Brasil. Estão corretos. O que eu estou dizendo, eu não estou aqui julgando se está certo ou errado, estou dizendo que um jogador na situação do Jonas, o Felipe Melo não tinha mais mercado na Europa. Tinha sim. Tinha mercado da Jonas Turquia. não tem mercado. Calma, tinha mercado no segundo escalão da Europa. O Jonas tem 34, Flávio, não tem Sim, mercado. mas o cara é Deus no Portugal Benfica. também não é o primeiro escalão Mas o da cara Europa. é Deus no Benfica. E o Felipe Melo era Deus do O cara Galatasaray. não tem motivo nenhum pra voltar. A gente não sabe, Entendeu? Flavinho. A gente não sabe, Flavinho. Às vezes o cara... Não, só sem zoeira. Às vezes o cara tá com um problema particular que necessita da volta dele. Sei lá, tem um familiar que está adoecido. Tá, então, Aí ele vai dizer, ele vai voltar, entendeu? Mas eu concordo com tudo que você falou. Eu jamais voltaria. O cara tá não voltando em votaria, Portugal, claro que não. que é um país Tô dando uma hoje em dia informação. que nada de minha braçada, não tem violência. Um dos melhores países Pô, da os Europa. melhores Não, países. Eu concordo. O nível de vida lá é 101. excelente. Flávio, eu concordo 101% com você. Só que a informação é diferente da opinião. Gente, o que tá A informação é que, pra mim, não foi informação é desmentido. que foi E o desmentido, Palmeiras, foi informação. e o Palmeiras sinaliza com uma possibilidade. Ok. Um abraço pro Nelson Rubens. Rubens que é meu vizinho em São Paulo. Ah, é? Coitado dele. E a gente já foi junto. E aqui ver. no Rio, quem que é teu Rapaz, vizinho? nós fomos ver o Corinthians e Palmeiras Quem que é teu junto, vizinho eu aqui e no Rio? o Nelson. Hã? Quem que é teu vizinho aqui no Rio? Aqui tem um monte, né, velho? Fala um. O Wellington. Jorge Ben, E lá em Maresias, quem que é teu Carlos vizinho? Alberto Parreira. Maresias, quem que é seu vizinho? Maresia, sente a Maresia. E em Paris, quem que é teu vizinho? Que aonde? Paris. Não gosto de lá. Deixa eu falar agora pra você. Você vai ter que parar lá agora. Não, vou parar, mas não é uma cidade que eu moraria. Você fala, você quer ir morar em Paris? Eu falo, não. É porque ele gostaria de quer morar. te levar pra conhecer o Albert. Deixa eu falar agora pra você. Você sabe, já até aí tem um outro fundo. Esse animal, até agora, ele pega e vem aqui. Deixa comigo. Ele fez uma versão de É. Lamé, fez Deixa Albert. Lararara. Essa música é bonita, né, Lamé? Não. Lamé é bonito, assim. Não. O que você quer falar, Rafa? Falta colocar um dado. Eu não. Isso pode, Tá louco. pode ser apenas um factoide que foi lançado talvez para acalmar alguns conselheiros do Palmeiras no meio dessa fúria toda que desencadeou depois de perder o Campeonato Paulista e esse momento ruim do Palmeiras. Eu recebi uma informação de uma pessoa importante do Palmeiras, que é o seguinte: o Palmeiras tem interesse, não significa dizer que vai contratar. Tem interesse em 2 jogadores, claramente. O terceiro jogador, que é um lateral, o Palmeiras ainda está buscando. Mas 2 já tem interesse e já demonstrado para essas pessoas. Um é o zagueiro da seleção brasileira, Miranda. O segundo, ele tinha falado. O segundo é Ricardo Goulart. É o segundo jogador que o Palmeiras tem. Novamente tem interesse na contratação do jogador. Se vai contratar ou não, eu não sou capaz de dizer. Mas eu sei que isso foi colocado para os dirigentes e para os conselheiros do Palmeiras, que esses 2 nomes estão sendo trabalhados. O Ricardo Goulart, eu entrei em contato com uma pessoa muito ligada ao Ricardo Goulart, que está aqui em São José dos Campos. Ricardo O pai dele é de São José, trabalha na fábrica de Ricardo Campinha, Goulart né, tem Rafa? contrato na China até dezembro de 2019. Ele recebeu semana passada uma proposta tentadora do Olympique de Marseille, só que o clube chinês lá não liberou. Tem que acertar com os caras lá. Eu não sei se isso E é para acertar significa acalmar... quanto? Não. Eu vou dizer de novo, eu não sei se isso serve para acalmar os ânimos dos dirigentes e dos conselheiros, mas isso foi dito a eles. Isso foi dito a eles. Bom, pra gente encerrar esse assunto do Palmeiras, hein, meu menino? Ontem, no jogo sagrado, todo mundo até do Wagner Love, Pascoal. Wagner Love acertou com o Flamengo, os caras falando Wagner Love é jogador do Flamengo. Daqui a pouco a gente mostra o Wagner Ele do joga Flamengo. em 30 clubes por janela. Mas aí, foi feita uma pergunta ao Wagner Love, que ele foi de voltar, se volta, não volta, volta, não volta. Você voltaria a jogar no Palmeiras, Wagner Love? O que ele respondeu? E aí? Vocês vão ver a resposta do Wagner Love sincera e depois ele contando o porquê que ele saiu do Palmeiras ali na primeira passagem dele. Ele falou assim, cara, em 2004. Vamos ouvir o Wagner Love no jogo sagrado, porque é interessante. Olha a sinceridade do homem, vamos ver. Você voltaria a jogar no Palmeiras hoje? Se tivesse uma proposta, você jogaria na boa, tranquilo? Hoje acho que não. Não? Não. Por quê? Não. Hoje não.
sou grato ao Palmeiras, foi o time que me deu a proporção, a projeção que eu ganhei dentro do futebol, fui pra Rússia, enfim. Mas hoje não... Mas tem algum motivo assim específico? Não. Por exemplo, no Corinthians você voltaria? Voltaria. Pro Flamengo você voltaria? Voltaria. É verdade que você ganhava R$7.000 por mês? Você sentou na frente do senhor Mustafa, falou, senhor Mustafa, eu não quero ir embora do Palmeiras. O senhor só me dá um aumento, pô, tem família, pô, tô começando, preciso dar um dinheiro pra galera aí, tem minha mãe, tem todo mundo. E ele falou o que pra você? Falou, não. 7 mil, cara? Eu tinha acabado de ser isso, e, tipo assim, eu sou do cara que eu quero jogar, eu quero mostrar, para depois eu lá tentar ter alguma coisa. Tá? Então eu já tinha sido artilheiro da Série B, pedi aumento, ele não deu. Começou o Campeonato Paulista no ano de 2004, eu também terminei como artilheiro, fui pedir aumento, ele também não deu. Começou o Brasileiro, eu já tinha, acho que 11 gols, 11 jogos, 8 gols no Campeonato Brasileiro de 2004, né? A gente estava conversando, até o Estevam Soares estava... Que o Palmeiras tinha tudo para ser campeão. Tinha tudo para ser campeão, a gente tinha um bom time. E o Mustafa também não deu, e aí chega a proposta da Rússia. Ele falou, pode ir? E aí ele chegou, negociou ele começou a negociar, e eu pedi um aumento, eu quero continuar. Ele falou, não, eu vou te vender. Eu falei, então tá bom. Quando você fala não voltaria a jogar no Palmeiras, é por causa disso ou por causa dos torcedores? Não, eu fiquei muito magoado, muito chateado com esse episódio de 2009. Mas eu tenho um carinho muito grande pelo resto da torcida, que foram 3 pessoas que tentaram me agredir e tal. Eu tenho um carinho porque foi um time que me proporcionou tudo que eu tenho hoje. Foi onde eu comecei, foi onde eu comecei a jogar profissionalmente. Foi o clube que me vendeu para fora do país, entendeu? Então eu sou muito grato ao Palmeiras, mas hoje eu não jogaria. Surpreendeu essa resposta do Wagner Love? A mim me surpreendeu na hora. A mim surpreendeu. A mim me surpreendeu. Não. Sabe por quê? Não sei se foi uma coincidência. Eu lembro que uma vez fizeram uma matéria com o Wagner. E o Wagner, na casa dele, tem um cantinho lá com todas as camisas de clubes por onde ele jogou. Ele não tem a do Palmeiras. Eu notei isso uma vez na matéria e eu falei, uma coisa estranha. E nesse episódio de 2009, muita gente atribui, né, isso não confirmado, a uma situação política, essa história da tentativa de agressão do Wagner. Né, de que essas pessoas foram enviadas a mando político. Foi numa agência bancária. Foi numa agência bancária ao lado do Palmeiras, exatamente. E tem uma outra coisa. O Wagner Love naquele time foi sacaneado. O Wagner Love, para quem não sabe, chegou depois uma contratação bombástica no último dia da janela de transferências de 2009. E ele veio por empréstimo com um baita salário, maior do que estrelas daquele elenco. E ele passou por uma situação... Era o time do Muricy, né? Do time do Muricy. Ele passou exatamente pela mesma situação que passou o Ricardinho no São Paulo. A mesma situação. E a perda do título daquele ano do Brasileiro tem que colocar na conta do Mustafa. Porque o Palmeiras era um com o Wagner Love e foi outro depois da saída dele. E outra coisa, o R$7 mil. O Palmeiras... Não, aquele 2004 sim. 2004. Aquele Palmeiras de 2009, a mágoa do Wagner Love é essa. Porque o Wagner Love não teve apoio da diretoria nesse episódio, né? Fizeram vista grossa. E a outra questão mais importante, o Wagner Love naquele elenco era sacaneado. Os caras não passavam a bola pro Wagner Love. O Wagner Love meio que ficou escanteado por causa do salário. Muita gente atribuiu que o Wagner Love tinha... Escala aquele time lá. Palmeiras o Diego Cavalieri, 2009. Quero saber quem sacaneava o cara. Você falou que o time sacaneava, eu quero saber quem eram eles, Entendeu? os jogadores. Bom, entendam. Eu não lembro. Mas tá aí o Wagner Love foi sincero ontem no Jogo Sagrado e falou que não voltaria a jogar no Palmeiras. Daqui a pouco nós vamos mostrar o trecho que fala se é verdade que ele tá acertado com o Flamengo ou não. Vocês vão ver a resposta dele. O programa foi muito legal. O Felipe Neto, esse menino é um fenômeno da internet, aí no YouTube tem zilhões de seguidores, tal, torcedor do Botafogo. O Rudy Landucci ontem me dando um Caio Ribeiro, o cara se chorava de rir, tava muito igual. Programa muito bom. Teve o Nenê em São Paulo, com o Alfinete. Nenê tá jogando bem o Robinho do Cruzeiro. O Robinho do Cruzeiro fez proposta pro Wagner Love jogar no Cruzeiro. Ah, é? O Wagner Love, ó, todos esperam, pode vir, você vai cair como uma luva aqui, falou no ar.
E o Sassá que é fã do Wagner Love, né? Vamos ver. O Sassá deve ter achado ótimo. Não, o Sassá é fã do também, Wagner né? Love. O Raniel também deve ter O gostado. Sassá muito tem uma legal. tatuagem em homenagem ao Love. Né? Chegar pro meio e falar assim, ô fulano, vem pra cá jogar no Cruzeiro, a gente tá te esperando aqui, viu? Você vai cair com um maluco. Eu acho que tem coisa que o jogador não tem que falar. Tem coisa que eu acho que o jogador tem que falar essas coisas. Ah, convida o cara pra jantar. Se o jogador não fala, você reclama que o jogador não fala. Se o jogador fala, você reclama que o jogador não fala. Eu tô acho dizendo, eu triste estou fazendo uma observação. Eu acho triste por parte do Palmeiras o não reconhecimento ao Wagner Love. Eu sou um dos caras O Wagner Love tá certo nisso, você acha? Certo, claro, ele tem o direito dele de se sentir magoado. Claro que sim. Eu, uma vez, trabalhei num lugar e esse lugar, pra mim, pode vir com cheque em branco e eu não volto. Gosto do ambiente. Qual era o lugar? Fala aí. Não, claro, Você não cabe tem aqui. personalidade, não? Não é. Você dá uma pipocou agora, irmão. Que supera, hoje mas eu trabalho fala. numa casa maravilhosa que supera qualquer tipo de marca. Ok, mas isso não impede você meter o pau em outra empresa. Não, eu não tô metendo pau na empresa. Eu tô dizendo que eu entendo o lado do Wagner Love. Eu já trabalhei num lugar que, sabe, não volta com cheque branco. Acredito o seguinte, acredito o Palmeiras tratou muito mal o Wagner Love em 2004 e em 2009 mais ainda. O que você mais ainda? Já entendemos. Como é que você definiu ele? Roger. Não, o Gans. Não, ele tá sendo frouxo agora. Frouxo? Frouxo. Ué, esperava dele um cara aí contundente, um cara que tem os melhores áudios no WhatsApp, tá certo? Claro que não. Esperava um pouco mais agora de contundência. Não, Que é um clássico. Ele é clássico. Ouvir. Eu ouço todo dia antes de dormir. Vamos ver. Você quer uma foto? Faz o seguinte, eu vou imprimir um pôster meu em tamanho real, você leva pra Rússia. Você me idolatra o dia inteiro. Você vai, Não, aqui faz no o que você avião, quiser. eu tô ouvindo o áudio. Amor, Ele vai fazer falta lá. Vamos fazer uma vaquinha, vamos levar ele, cara. Vamos fazer o rateio agora? Não, me deixa aqui. Não, Deixa deixa nada. eu dou mil euros, eu dou pra ele. Também, cara. Vamos aí, ó. Tá no bonde. Tô falando, você quer uma... Sabe, Entra agora aí, ó. A gente vai no voo mas da Air France. mas a única exigência que eu faço, se eu Se ele fosse... for, o Flavinho não vai. Não, a minha exigência é dormir no mesmo quarto de Flávio Gomes. Falando. Você deu uma pressão. Sabia, Flavinho. Flavinho, ele ainda vai na praia e no disco com você. Os três. Aqui não é uma questão se vai. É só uma questão de quando. Você deixaria? Você faz o convite. Eu quero saber como é que você vive. Aqui não é uma questão se vai. É uma questão só de quando. Eu queria saber. O Facincani quer ser mãe, cara. Vamos pro WhatsApp. Vamos ver. Nossa, Pascoal já tinha falado. Cadê você? Pega esse choro e põe no DVD. Ô mano, cadê você? Pega esse choro, põe no DVD. É isso, mano. Ô mano, cadê você? Pega esse choro, bota no DVD inteiro. Mano, cadê você? Inteiro, olha, no DVD. Abraço a todos. Nossa, canta pra subir, hein, irmão. Alguém poderia traduzir? Eu não entendi. Não, Badu Mano, cadê você? Coloca. Ele era torcedor do Internacional. Mano, cadê você? Coloca o choro no Coloca DVD. o choro é no isso? DVD. O cara bateu um tambor ali, mas o negócio é o seguinte: o Inter jogou mais, mereceu a vitória. O Corinthians foi frouxo. Não, não é isso que a gente quer ouvir de você. A gente quer ouvir de você que você tá Abalado. embalado. Não, Mas- tô nada. Não, depois do que eu ouvi Manda o cara agora. pegar o DVD. Depois do que eu ouvi agora do Facinca, ninguém tá mais Essa Ele declaração abriu de o coração pra você. Nossa, o Flavinho, é Você falou costume. Vai rolar aquela praia. Questão de quando. Como é que vive, costume. Vai rolar aquela gente, praia de nudismo. Foi. Olha, vamos pro outro WhatsApp aí, quem diria? Praia de nudismo é só o começo. Você imagina o Flavinho chegando num cavalo branco só de galocha? Sem nada, assim, vai Vai ser horroroso, deve ser isso, cara. Gente, o que tá acontecendo? Bom, cuidado desse cara.